Anatomia da medula. A medula espinhal ela vai do forame magno até L1 e L2, né? A partir de L2 a gente tem apenas a cauda equina, composta de 8 segmentos cervicais, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lombares, 5 segmentos sacrais e um segmento coxígeno, tendo a intumescência cervical na altura de C5 a T1, responsável pelos membros superiores, e a intumescência lombar, que vai de L2 a S3, por causa dos membros inferiores. Tá? Tem a relação entre a vértebra e a saída do nervo. No segmento cervical, a gente vai ter o nervo saindo acima da vértebra, C1, o nervo de C1 sai acima da vértebra de C1, e a partir das vértebras cervicais, nas vértebras dorsais e lombares, o nervo sai abaixo da vértebra. Então, em T1, o nervo de T1 sai abaixo de T1. Nessa figura a gente vê a estrutura da cauda equina, onde a gente tem o epicone, que fica acima do cone medular, onde termina a medula. Tem a cauda equina, que são a extensão das raízes dos nervos, e o filo terminal, que é uma estrutura mediana que faz a fixação da medula. No desenvolvimento da coluna, a gente tem esse crescimento desproporcional. A coluna cresce menos e as vértebras crescem mais. E você tem uma dissociação do nível medular com a altura da coluna da lesão. Tá? E aí a gente tem as regras dos níveis para saber onde que tem a lesão e qual nível que está relacionado. E a regra é a seguinte: entre C2 a T10 você adiciona 2 ao processo espinhoso da vértebra para saber em qual nível da medula está a lesão. Então de C2 a T10 a gente adiciona 2 ao processo espinhoso da vértebra. De T11 a T12 a gente vai estar relacionado com 5 segmentos lombares, e de L2 a L5 vai estar relacionado com 5 segmentos sacrais. Então de T11 a T12 está relacionado com a coluna lombar, de L2 a L5 com os segmentos sacrais. Aqui é a anatomia da substância branca, substância cinzenta da coluna, onde a gente tem um sulco mediano posterior, um sulco mediano anterior, um sulco lateral anterior e um sulco lateral posterior, que separa a coluna no funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. Funículo posterior tem uma divisão com sulco intermédio posterior, que divide ele em fascículo grácil medial e o cuneiforme lateral. A parte posterior está relacionada com a parte sensitiva e a parte anterior com a parte motora. A substância cinzenta ela também é dividida em corno posterior, corno lateral, que está contido apenas na coluna torácica de T1 até L2, onde a gente tem as fibras simpáticas, e o corno anterior. E a gente tem os tratos também que passam por dentro dessa coluna. Tá? Tem os tratos ascendentes e os tratos descendentes, que são diversos tratos: trato córtico espinhal lateral e trato córtico espinhal anterior, trato rubro-espinhal, trato teto-espinhal. Como ascendente, a gente tem o trato grácil, cuneiforme, espino talâmico anterior, espino talâmico lateral, espino cerebelar anterior, espino cerebelar posterior. Tá? Os mais importantes de serem ditos é o trato córtico espinhal lateral, que tem o seu trajeto descendente e cruza na altura do bulbo. O trato do fascículo grácil cuneiforme, que cruza também no tronco encefálico, tem um trajeto ascendente do funículo posterior. E o espino talâmico lateral, que cruza no nível da medula e também tem uma disposição ascendente. Na substância cinzenta, dentro da substância cinzenta, a gente tem o núcleo do grupo medial, que fica aqui na parte medial do H medular, que está relacionado com a motricidade axial. Tem os núcleos do grupo lateral, que está relacionado com a motricidade dos membros, relacionado com as regiões das intumescências, cervical e lombar. Tem a coluna posterior, que está relacionada com propriocepção. E tem o portão da dor, que é a substância gelatinosa, que é a ponta aqui do corno posterior. E as lâminas de Hexed foi uma classificação que foi feita por essa pessoa, fazendo
uma divisão dessas lâminas das substâncias cinzentas, onde a gente tem que saber que de 1 a 4 está relacionado a fibras esteroceptivas, de 5 a 6 fibras proprioceptivas, e a lâmina 9 está relacionada com a parte motora. Na somatotopia tem uma regra também que a gente tem que levar em consideração, que quanto mais medial ou central na medula, a gente vai estar relacionado com a cervical, com a parte cervical da medula, então vai ter um acometimento mais de membros superiores. Então, se a gente tiver uma lesão aqui no centro da medula, a gente vai ter um acometimento mais cervical, e quanto mais centrífugo for, quanto mais medial for, a gente vai indo para as regiões mais sacrais, mais distais. E a irrigação da nossa coluna tem duas artérias principais, a artéria espinhal anterior e a artéria espinhal posterolateral, que vai correr no sulco lateral posterior, e essa artéria posterolateral espinhal vai irrigar a região do funículo posterior. A artéria espinhal anterior, ela vai correr na fissura mediana anterior, ela vai irrigar 2/3 da medula e vai poupar o funículo posterior, que é da irrigação da artéria espinhal posterolateral. A artéria espinhal anterior, ela também surge das artérias vertebrais. Ela vai ter um trajeto descendente na medula, né, correndo ali pela fissura mediana anterior. E uma observação aqui nos segmentos torácicos, na região de T8 até L4, a gente vai ter aquela famosa artéria de Adamkiewicz, que vai irrigar a nossa coluna nessa região, e essa irrigação vem direto do ramo da aorta.